Hoje vamos conversar com o Sérgio Pedro. Quem é o Sérgio Pedro é isso que eu quero saber. Mas aquilo que sabemos, e foi por isso que eu vim aqui, é que ele é tatuador. E hoje em dia as tatuagens estão muito na moda, mas as tatuagens não começaram agora, remontam há muitos anos atrás. E o Sérgio será dos primeiros, se não o primeiro tatuador aqui em Orem, não é, Sérgio? Sim, à partida, dos primeiros como tatuador, penso que sim. Mas pronto, desde já, meu nome é Sérgio Pedro, tenho 45 anos e pronto, a minha paixão sempre foi desenhar e pintar e isso tudo. A vida já deu muitas voltas, já passei por muitos trabalhos, mas a paixão foi mesmo sempre a cena do desenho. Ó Sérgio, tudo bem. Então há 45 anos atrás o Sérgio nasce, depois vai para a escola e tal, e a primeira pergunta é, tinha jeito para desenho? Sim, eu por exemplo com 2 anos, eu preferia que me dessem uma caneta ou um papel para desenhar do que propriamente um carrito para brincar. A minha mãe às vezes não sabia de mim, ia à minha procura, encontrava-me na garagem, ela sempre teve animais lá na aldeia, e então tinha os sacos da ração, lá da farinha. E eu estava ali a olhar para os desenhos, para os coelhinhos, para os porcos, e ia passar aquilo para um papel, pronto. E então foi, desde pequeno sempre tive mesmo jeito para desenhar e sempre gostei mesmo de desenho. E o que é que gostava mais desenhar? Estava a falar desses animaizinhos, mas, por exemplo, olhava para imagens e desenhavas ou era aquilo que tinha na cabeça? Sim, na altura não tinha assim ainda uma ideia muito definida. Era tudo o que eu visse desenhava. Eu podia estar lá sentado em casa, pegava num papel e se estivesse a olhar para a casa da vizinha, começava a tentar desenhar a casa da vizinha. Casa. Eu lembro-me uma situação uma vez, ainda como é que ele se chamava, o primeiro-ministro, o Aníbal Cavaco Silva. Aníbal Cavaco Silva. Estava a dar uma entrevista na televisão e eu estava no sofá sentado e com um papel e estava a olhar para a televisão e quando vou a ver tinha feito uma caricatura do Cavaco Silva. Pronto, uma coisa que surgiu ali naturalmente, sempre gostei mesmo assim de desenhar. Depois acabei por, mais tarde, nunca segui por artes, nem desenho, nada disso, porque toda a gente dizia que viver de artes isso não funcionava, não dava. Outros tempos também. Exatamente. Quando chegou a altura de ir para a escola para escolher alguma coisa, fui para a contabilidade, pronto, que era um curso que a partir tinha mais saída. Toda a gente dizia, não vais para a contabilidade, vai para a artes. Os próprios professores disseram aos meus pais para não me deixarem. Mas aí quando andava na escola, evidenciava-se também Exatamente. neste... Tudo o que era trabalhos manuais, tudo o que era parte da educação visual. Tinha sempre melhores notas. Cheguei a fazer trabalhos para os meus colegas, por exemplo, com cursos que havia na escola. Eu fazia, por exemplo, os trabalhos e ficávamos, por exemplo, o primeiro, segundo e terceiro lugar acabavam por ser os meus trabalhos que eu tinha feito para os meus colegas e acabava por ter sempre os melhores. Agora já passou muito tempo, não faz mal dizer estas coisas. Não, não, pronto, isto já foi então, há tantos anos, há mais de 30 anos. Mas a verdade, não, é para não tirar o prestígio deles, não é? Pois, exatamente, Mas pronto, evidenciava-se nesta área. exatamente. E não teve pena na altura quando escolheu e pronto, foi aconselhado, mas na altura ficou com aquela mágoa de não poder seguir aquilo que realmente gostava. Não, eu na altura, por exemplo, também pensava, não há nenhum curso que me diga assim nada que eu goste. Gostava de desenhar e pintar, mas como diziam, não dava para viver de arte, pensei, então sou para um escritório, é melhor. Estou ali à sombra, ganho umas trocas e é uma vida mais garantida. Se eu vou pintar um quadro, pensava sempre assim, os artistas, os pintores só têm fama depois de morrerem. Então depois já não preciso do dinheiro dos quadros, né? Então, Também. pronto, arquitetura, não, é linha muito reta, é muito geometria, também não gosto, pronto. Me pus um bocado a parte da pintura e das artes assim de lado, não segui outro caminho. Mais tarde, depois então, acabei por ir trabalhar para um escritório. E no escritório, estava em atendimento ao público, a clientes, tinha aquelas bases das secretárias. Eu podia estar a atender um cliente a falar ao telefone, mas a minha base, todos os dias, ao final do dia, estava totalmente desenhada. Eu estava a fazer o meu trabalho, mas Uma estava por dia? sempre. Era sempre a mesma ou Não, não, mudava? muitas. Às vezes Sim. tinha a folha totalmente cheia, eu estava ao telefone, começava a arriscar, eu nem sabia o que é que ia sair. Começava a arriscar, muitas vezes até no final tirava uma foto àquele trabalho, porque pensei, olha, isto estava uma boa tatuagem. Pronto, mas nunca também tinha pensado sequer em tatuagens, porque a minha família era uma família da aldeia, assim meio antiquados. Tatuagens para ele e brincos, aquilo estava fora de questão, né? Então, pronto, depois surgiu uma altura, o meu pai faleceu, quando eu ainda era novo, e vim fazer uma tatuagem em homenagem a ele. Aí é que eu vi como é que se fazia uma tatuagem, não tinha a mínima noção como é que era uma E até tatuagem. aí nunca pensou Não, nada que não, as tatuagens nunca iam fazer pensei parte da sua sequer, vida. nem era muito adepto de tatuagem, que eu pensei, uma tatuagem é para toda a vida.
Não, não vou fazer uma tatuagem para toda a vida. Brincos e piercings sempre gostei, que é para se eu faço, canso-me e depois tiro. Tatuagem não. Uma tatuagem é para toda a vida, não tinha, a minha mentalidade não estava aberta ainda para isso também, por causa da educação também dos meus pais, não é? Pronto, meu pai acabou por falecer e eu fui fazer uma tatuagem, um bocado contra a minha mãe também, em homenagem ao meu pai. Aí é que eu vi, olha, uma tatuagem, então isto é só desenhar, então eu consigo fazer isto. E na altura não havia ainda muita informação. Fui a uma esteticista que havia cá em Orem, ou seja, não sou o primeiro tatuador, ou seja, já fazia tatuagens, mas mesmo como tatuador a abrir loja aqui em Orem, fui eu, porque já havia esteticistas a fazerem uma espécie de tatuagens, né? Aquilo não, era, não tinha Pois. qualidade nenhuma, pronto, não sabiam desenhar nada, mas era o que havia na altura e acabei por ir lá fazer então uma tatuagem. Aí é que eu vi então como é que se fazia, perguntei à senhora, gostava muito de desenhar e gostava também se calhar de tentar tirar um curso de tatuagens. Ela explicou mais ou menos como é que funcionava e pronto, comecei então a pesquisar, algumas pesquisas na net e tudo e tirei então um curso de tatuagem, uma formaçãozinha. E tinha que idade? Tinha 25 anos na altura. Então foi aí. Exatamente, 25 anos. Aos 25 anos que eu decidi que ia massacrar o pessoal para o resto da vida. Ou seja, e nessa altura o curso foi já um bom curso ou foi assim muito para Não, iniciadores? não. Mesmo hoje em dia ainda não existem cursos em condições para tatuagens. Há muito curso hoje em dia, acaba por ser só para roubar o dinheiro às pessoas, porque, por exemplo, um curso de 3 dias por 1500 euros não se aprende nada em 3 dias. Ou as pessoas já têm uma mínima noção de desenho, mas têm que se aprender higiene, os cuidados com a pele. Isto não é como chegar ali e cortar o cabelo ou comprar uma peça de roupa. Nesta tatuagem é uma coisa que é para toda a vida. E então, num curso de 3 dias, não dá para aprender mesmo praticamente nada, né? Um dia explicam qualquer coisa, fazem uma tatuagem um bocado de pele artificial e pronto, dão um papelinho e são tatuadores, né? Por isso é que hoje em dia há tanta concorrência e trabalhos muito mal. E Sérgio, porque hoje em dia há muitos tatuadores. Nós encontramos muitas lojas de tatuagens. Sim, isto é quase em cada esquina, agora é uma loja de tatuagens. O que é preciso mesmo? O Sérgio estava a dizer que uma tatuagem é para toda a vida. Mas às vezes agora até há aqueles anúncios de que fazemos uma tatuagem e depois podemos removê-la. Sim, hoje em dia já se pode remover uma tatuagem. Apesar que uma tatuagem, por exemplo, que demora 1 hora a fazer, se uma pessoa se arrepende, para já tem que ser bem pensado e escolher, como estamos a falar da concorrência, a concorrência acaba a ser boa para o consumidor final, mas as pessoas têm que ver também o trabalho. E às vezes não só o valor da tatuagem, como é para toda a vida, é que depois se corre mal e tem que remover, o custo e a dor para remover uma tatuagem é totalmente superior. Por exemplo, para termos uma ideia, uma tatuagem que custa 50 euros, para remover, no mínimo, se calhar, 3, 4 sessões, e cada sessão, se calhar, 150 a 200 euros para remover. E depois pode não sair totalmente, e a dor é totalmente superior às tatuagens, e depois pode ficar a pele despigmentada, pode ficar queimada, pronto, e então tem que se pensar muito numa Tem que tatuagem, pensar bem. porque é para toda a vida. Ou seja, eu tinha muito jeito para desenho. E agora eu pergunto-lhe, porquê é que é esta paixão pelas tatuagens e não pela pintura em telas? Pronto, isso aí eu cheguei a fazer retratos a carvão, cheguei a fazer pinturas de paredes, cheguei a fazer aerografia, que é pintar motas e capacetes. Acho que andei ali um bocadinho por todo o que era tudo parte de artes e experimentei tudo um pouco. As tatuagens, não sei. Eu acho que eu quando era novo era muito envergonhado, não conseguia falar assim muito para as pessoas e então refugiava um bocado no desenho. O desenho era a minha parte para estar ali mais descontraído, só comigo mesmo. E a tatuagem, não sei, acabou por mudar muito a minha maneira também de ser, porque eu passo muito tempo com o cliente. E então, Agora já fala muito. sim, as pessoas dizem que agora até falo mais, estou sempre, não me calo. Então, não sei, comecei a ganhar o gosto por estar ali, estamos ali sossegadinhos, estou a fazer o que eu gosto e estou a conviver um bocado e depois dá muito prazer no final, olha, saber o cliente ir ver ao espelho e ver o resultado final e aquela emoção do cliente, está tão bonita, gostei mesmo, obrigado. Não sei, pronto, deve ser por ser o convívio com as pessoas e ao mesmo tempo estar a fazer aquilo que eu gosto. Não estou Portanto, hoje em isolado. dia, mesmo só tatuagens, mesmo nos seus tempos livres, quando não está a trabalhar, porque o seu trabalho agora é tatuagem, não pinta. Não, muito raro agora. Às vezes com a minha filhota estou lá a pintar um bocadinho também para ali incutir já. Ela tem jeito. Tem. Ele tem 4 anos, eu já lhe dou uns pincéis, umas telas, uns lápis de cor, passo muito tempo com ela também a incentivá-la e a pintar. E ela, por exemplo, já pinta, já não sai das linhas, já faz mistura de cores, nota-se que ela também tem um bocadinho de jeito para
para as artes. E então, quem sabe, pode ser a minha futura descendente aqui na parte Exatamente. das tatuagens, né? E pronto. Sérgio, pronto, está no escritório, faz a tatuagem, e depois, quando é que se dá este clique de vou-me dedicar às tatuagens? Comecei a fazer, continuava no escritório e comecei a fazer tatuagens em part-time. Comecei a ter alguns amigos, não tinha espaço já onde podia tatuá-los. Falei com uma amiga minha que era esteticista e ela disponibilizou-me um espacinho com uma marquesa. O pessoal foi começando a saber, como na altura também não havia aqui muitos tatuadores, havia então as tais esteticistas que faziam tatuagens. As tatuagens por vezes não corriam muito bem, a tinta não era apropriada, ela não sabia desenhar, as tatuagens ficavam verdes, ficavam estragadas. E então começaram-me a procurar para fazer covers, para tapar as tatuagens ou reparar as tatuagens Que já que tinham. estavam? Entretanto, começou a aparecer até bastantes pessoas interessadas, o conhecimento, o amigo fala com o amigo, e ligavam-me várias vezes para marcar e eu não tinha o meu próprio espaço. A senhora que me tinha disponibilizado o espaço, às vezes estava ocupada. E então, Sérgio, tal dia não dá, marcar para o outro dia, depois não dava com o cliente. E pensei, olha, vou mas é abrir um espacinho meu, pequenino, para começar, e vou fazer em part-time. Continuo no escritório, e as pessoas ligam, por marcação, e foi aí que surgiu então a possibilidade de abrir aqui uma lojinha em Orem, pequenina, sem publicidade, sem nada. As pessoas ligavam, marcavam, iam lá e começávamos então a fazer assim umas tatuagens, pronto, para ir mais ou menos desenvolvendo também a técnica, ir aprendendo mais. Ao fim de algum tempo já começavam a haver muitos clientes e já não consegui conciliar o escritório com as tatuagens. Pronto, eu falei com o meu patrão, chegámos a um acordo, eu saí e investi mais em material, mais formações, uma loja maior, estar aberta sempre ao público. E pronto, foi começando a aparecer mais clientes, mais clientes. Também foi numa altura em que houve aquele boom mesmo das tatuagens. Pronto, hoje em dia já foi um bocadinho mais abaixo. Aquela moda mesmo das tatuagens, corpos todos inteiros, já foi um bocadinho mais abaixo. Mas pronto, continua a haver sempre trabalho todos os dias. Quem gosta mesmo de tatuagem não desiste e continua sempre a fazer. E depois a tatuagem, como dizem, torna-se um vício. A gente faz a primeira, um bocado de receio. Vai-me doer. Acabam por fazer. Porque a tatuagem faz parte do corpo, a gente olha para lá, já faz parte de nós. Começamos a ver os passinhos que estão em branco. E olha, aqui ficava bem uma, aqui ficava bem outra. E pronto, e torna-se um vício e as pessoas não param. Ou seja, eu um dia conversei com um colega de trabalho que realmente tem os braços todos tatuados. E ele um dia disse-me, Paula, no dia em que tu quiseres fazer uma tatuagem, faz num sítio onde não vejas. Porque senão começava a sentir falta de desenho noutra parte do corpo. Isto é mesmo assim? É, exatamente. O cliente tive aí ontem, tinha poucas tatuagens num braço. Já tem um braço quase todo preenchido, uma perna. Começou ontem a fazer 3 trabalhitos no braço. Ela, depois de fazer os 3 trabalhos, tinha o braço limpo. Começou logo a dizer que entre aqueles 3 trabalhos que eu fiz, já tinha que pensar o que é que ia lá fazer, porque agora tinha 3 buracos livres. Antes tinha o braço totalmente livre. Ontem ficou com 3 buraquinhos, queria saber já o que é que ia pôr para preencher. Por isso nós adaptamos à tatuagem. Quanto mais temos, vamos vendo os espaços que não tem. As tatuagens não nos fazem confusão, habituamos-nos a elas e começa a fazer confusão. É os espaços que estão vazios. É isso, Sérgio. Nós aquilo que estávamos a falar há pouco, que uma tatuagem é para a vida. Nós nunca nos arrependemos de fazer a tatuagem ou nunca nos cansamos de ver a tatuagem, pela experiência que tem. Há pessoas que, quando se gosta mesmo de tatuagens, acabam por nunca se arrepender. Gostam mesmo e fizeram. E hoje em dia faz muitas tatuagens, não é só por fazer. As pessoas fazem mais com algum significado. Se não se chatearem desse significado, que vai continuar a ter, marcou uma fase da vida. Ok, se calhar daqui a 2, 3 anos já não fazia sentido ter aquela tatuagem. Ou ter feito aquela tatuagem. Mas é uma fase da vida. Mas na altura em que fizeram, aquilo marcou alguma coisa. Pronto, há clientes que fazem sempre e fazem muita tatuagem para marcar alguma fase da vida. Quem faz só porque está na moda, ou porque veem, ou porque os miúdos hoje em dia seguem muito os youtubers e os tiktoks, e então, olha, vou fazer uma tatuagem como aquele, que é uma pessoa de referência para eles na altura. Esses mais tarde ou mais cedo acabam por se arrepender, né? Fazem a tatuagem muito novos, e depois mais tarde, olha, fiz, porquê? Isto não me diz nada. Foi mesmo só porque aquele youtuber que eu seguia tinha, ou aquela pessoa famosa que tinha e quiseram fazer uma tatuagem igual. Pronto, há sempre pessoas que se arrependem e outras não. Quem gosta mesmo, não se arrependem. E outras, pronto, fazem só por fazer. O que é que as pessoas mais tatuam? Significados pessoais? Ou imagens, ou frases, ou desenhos que sejam um significado individual, privado,
ou os tais desenhos que veem e que querem? Sim, há um pouco de tudo, se calhar. Mais pessoas, se calhar, que fazem com sentido, um significado próprio para eles, para homenagear, por exemplo, às vezes alguém, ou algum familiar, ou até próprios animais de estimação. Muita gente, por exemplo, olha, o meu gatinho morreu, ok, vão fazer uma fotografia do gatinho. Ou o meu cão, olha, teve isto ou teve aquilo. Acabam por homenagear, mas depois também há aquele cliente em que tem um espaço vazio, olha, anda a preencher o braço todo. Ah, falta-me aqui um bocadinho, o que é que eu faço aqui? Pedem-nos opinião, às vezes, o que é que tu achas que fica aqui bem? Ah, pronto, é um bocado do gosto do cliente, mas pedem-nos a opinião. Olha, consoante o tipo de trabalho que tu tens aí, pois há vários estilos de tatuagens, a gente pode ver, ok, olha, mete isto, fica bem, com este estilo, com cor, sem cor, e fazem mesmo só por fazer, é mesmo só para preencher aquele espaço, não têm ideia de mais do que vão fazer, e gostaram da imagem, da ideia, e preenchem o espaço. Ou seja, há pouco nós até estávamos a falar. Antigamente havia um catálogo, a Exatamente. pessoa chegava, não é? Quando começou a tatuar, e mostrava-lhe o catálogo e a pessoa escolhia na altura. Sim, antigamente era muito assim. A gente chegava à loja, olha, queria fazer uma tatuagem. Ok, tem aqui os catálogos. A pessoa escolhia no catálogo, ok, nós víamos, passávamos por um stencil, que era passar a imagem, tipo uma espécie de papel químico, passávamos por cima, era o que estava lá, era o que nós tatuávamos no cliente, e pronto, era aquilo. Hoje em dia não, as pessoas já têm uma referência, também por causa da internet hoje em dia há muito mais facilidade. As pessoas têm uma ideia, ou porque já viram em alguém, ou pesquisam na net, vão tirando várias imagens de referência, chegam à loja, olha, gostava de fazer uma tatuagem, mas não tenho um desenho final. Até aí você gosta de alguma coisa, tem alguma referência? Sim, sim, olha, tenho aqui algumas ideias. Mostram-nos as ideias, explicam o que é que o cliente quer fazer e depois nós vamos criar um desenho original, baseado na referência que o cliente trouxe, na ideia do cliente, e acabamos por criar um trabalho só para aquele cliente, pronto. Ao fim e ao cabo, hoje em dia cada tatuagem é quase uma tatuagem única, não é? Sim, exatamente. Quando alguém vê na net e traz-me uma tatuagem que já foi tatuada, já traz mesmo uma imagem, olha, queria tatuar isto. Nós tentamos sempre que o cliente mude de ideias, e, olha, nós vamos criar um desenho baseado neste, para não estarmos a fazer uma cópia de outra tatuagem, né? Porque também não gostava de fazer uma tatuagem pessoal para mim. Já aconteceu uma senhora trazer uma ideia em que a tatuagem tinha iniciais. A senhora nem se apercebeu que estavam lá as iniciais. E eu vi, você quer mesmo a tatuagem igualzinha? Está a ver este caracolito aqui? Gosta deste caracolito? Ah, sim, sim, gosta. Mas você já reparou que isto são iniciais. Olha, pois são. Quem fez aquela tatuagem, se calhar tinha as iniciais de alguém da família ou que tinham algum Exatamente. significado. A senhora não tinha lógica de copiar as mesmas iniciais. Ela nem se apercebeu, gostou tanto da tatuagem que queria uma tatuagem igual. Pronto, nós tentamos sempre que a pessoa mude de ideias, às vezes conseguimos, outras vezes não, para criarmos nós um trabalho nosso e para a pessoa ter um trabalho, pronto, diferente do que já existe na net. Há muitas imagens. É normal agora vermos tatuadas imagens, quer fotografias, ao fim e ao cabo, quer de animais de estimação, que se vê muito, Exato. quer até de pessoas, que sabemos que são familiares daquela pessoa. Isso é fácil de fazer, Sérgio? Para quem não percebe nada de tatuagens, assim como eu, a gente olha e pensa assim, mas como é que isto se faz? Pronto, o procedimento é igual como nós fazemos só uma letra. É a mesma coisa, é uma agulha, tatuar a pele. Nós antes de começarmos a tatuar, nós fazemos um trabalho de preparação antes, em que nós vamos preparar tudo no computador, fazer tipo uma montagem, em que daí vai sair um stencil. Esse stencil é colado, antes de tatuarmos, vamos colar essa imagem de referência no corpo, que já é o chamado stencil. A partir daí, é só irmos baseando e tatuando, com a imagem de referência, por exemplo, no caso dos retratos, com a imagem da pessoa sempre ao lado. Às vezes já temos mais do que uma com mais contraste, outra com menos, e quem sabe desenhar basicamente chega ao resultado. Há pessoas depois, cada tatuador às vezes é especializado num estilo. Há pessoas que fazem muito bem o lettering e chegam ali e criam umas letras com uma linha perfeitinha, impecável. Outros são mais baseados no oriental, outros no realismo. Uma pessoa que às vezes é muito boa a fazer retratos pode não conseguir fazer o nome da pessoa, por exemplo, por baixo. Eu aqui há uns anos fui a um estúdio muito conceituado cá em Portugal e estava um tatuador brasileiro que estava a fazer o retrato da mãe do cliente. Ele quase nem precisava de olhar para a foto. Ele a conversar com as pessoas, tatuava, tudo impecável. No final da tatuagem, a gente olhava para a fotografia da referência e para a tatuagem, aquilo estava brutal, não tinha nada a ver com a referência, cores muito mais intensas, tudo. E o cliente pediu, olha, dá para escrever o nome da minha mãe por baixo. O tatuador ficou possesso. Ele disse, epá, vai-me estragar o meu trabalho todo. Pois. Então, mas é o nome, tu fazes o retrato e não fazes o nome. Epá, não sei fazer linhas direitas, não consigo. E pronto, ele ficou um bocado danado por ter que fazer as tais letras. Por isso, em um retrato é muito difícil. Pode não ser. Uma pessoa que seja especialista ou consiga fazer retratos pode não conseguir fazer
uma simples linha reta no corpo, né? E o Sérgio tem jeito para tudo? Sim, quando tem uma loja de rua, a gente tem que sujeitar um bocadinho ao que apareça. Mas há coisas que gosta mais fazer do que outras. Sim, É eu, por lógico. exemplo, prefiro mais trabalhos preto e sombras e mais baseado no realismo. Eu faço, por exemplo, retratos. O colega que trabalha aqui comigo já gosta mais, por exemplo, de oriental ou trabalhos com cores. Assim, nós temos a opção para o cliente, quer um trabalho a preto e sombras, tanto um como o outro, fazemos o mesmo tipo de trabalhos. Mas se for um trabalho oriental, a cores ou neotradicional, eu aconselho sempre passar para o meu colega. Eu também faço. E porquê, Sérgio? Porquê que... Mas prefiro porque ele estuda mais aquele tipo de trabalho e é mais a especialidade dele. O cliente fica melhor servido. Eu aconselho que seja no meu colega. Eu, como a loja é minha, as pessoas conhecem-me há muitos anos. Exatamente, era o que eu ia para Pronto. dizer. Querem sempre que seja o Sérgio. Elas chegam aqui, quer fazer uma tatuagem. E queres fazer o quê? Ah, uma carpa oriental com cores, umas flores de lótus. E só que ainda queres fazer com o Bruno? É pá, pois, então, para mim pode ser. Não, depois eu explico. Ok, podes fazer comigo ou com ele. Ele gosta mais desse tipo de trabalhos a cores. Ficas melhor servido que o trabalho, se calhar, dele. Ok, há pessoas, não, mas eu quero só uma estrelinha. Eu estou cheio, o Bruno está cheio. Queres fazer com o Sérgio ou com o Bruno? Não, tem que ser com o Sérgio. Porque pronto, como sou mais conhecido aqui em Orem, as pessoas preferem. Mas nós tentamos sempre aconselhar também ao cliente, consoante o estilo de trabalho que ele pretende, ou eu ou o meu colega. Como somos dois aqui, para tentarmos que o resultado final seja o melhor possível para o cliente. Né? Ou seja, o facto de ser preto e sombras, ou a cores, isso é o quê? Por exemplo, quando estão a fazer a tatuagem, tem que estar sempre a mudar as agulhas? Como é que isso funciona? Conseguimos explicar aqui assim? Sim, a nível de agulhas é igual. Nós, por exemplo, se estiver a fazer uma tatuagem preto e sombras, só tenho que ter as tintas, por exemplo, vários tons, por exemplo, das sombras. Acaba por ser cor à mesma, mas no final fica só uma tatuagem com preto e sombreado. Se é uma tatuagem com cores, temos de ter as várias cores que precisamos de aplicar e entre cores, estou a pintar, por exemplo, com uma cor, ok, vou mudar de cor, não vou mudar de agulha para aquela cor. Passamos a agulha na água, lavamos bem a agulha, ok, mudamos de cor. Acaba por ser um trabalho muito mais demorado. E as pessoas normalmente costumam dizer, um trabalho a cores dói mais do que um preto e sombras. Dói. Porquê? Não tem sempre a ver com a cor. Tem a ver porque uma tatuagem com cores nós passamos mais vezes. A preto e sombra nós fazemos o preto, sempre preto intenso, um sombreado, mas fazendo um degradê é sempre mais suave. Com cores, imagina uma rosa vermelha. Tenho que fazer vermelho escuro, vermelho claro, sempre das cores mais escuras para as mais claras. Então estou sempre a massacrar a pessoa no mesmo sítio. Acabam por dizer que a tatuagem a cores é um bocadinho mais dolorosa do que se for preto e cinza. Pronto, eu pessoalmente, como gosto de trabalhos mais preto e sombras, também faço a cores, mas prefiro tatuar a preto e sombras e o meu colega então mais a cores. E o que é que as pessoas preferem? Há mais clientes Há de que mais a género? preto e sombras. A gente às vezes tenta, mas não queres pôr aqui um bocadinho de cor? Eu gosto muito de ver cor, mas é nas outras pessoas, no meu corpo não. Mas a partir do momento em que as pessoas fazem uma tatuagem a cores, normalmente depois já penso, olha, se fosse agora tinha feito tudo a cores. Pronto, depois também há quem diga que as tatuagens a cores vai perdendo mais a intensidade a longo prazo. Se for a preto e sombras, as cores mantêm mais a longo tempo. Se for com a cores, tem mais tendência a ficarem mais baças, a perderem mais um bocadinho o brilho. Tem que ser uma tatuagem mais cuidada, porque um dos grandes problemas da tatuagem é o sol. Se a gente apanhar muito sol na tatuagem, mesmo após estar cicatrizada, o próprio sol vai queimar a tatuagem. É preciso pôr muito protetor solar e uma tatuagem a cores, então, pronto, temos de ter ainda um cuidado redobrado. Elas vão perdendo a cor vai, o organismo vai absorvendo a cor. Porque é que elas vão perdendo a cor? Nós, quando aplicamos a tinta na pele, nós estamos a perfurar a pele. Nós pomos a tinta entre a derme e a epiderme. E então nós cortamos a pele para aplicar a tinta lá dentro. A pele, no momento em que o cliente sai da loja, a tatuagem está muito escura, com os vermelhos muito vivos, os pretos muito pretos. Entretanto, durante o fase da cicatrização, nós vamos ganhar outra vez a pele por cima da tatuagem. A pele, consoante o tom de pele, o resultado final da tatuagem vai ser diferente. Eu posso pintar o mesmo vermelho em duas pessoas. Quando saem da loja, quando foram tatuadas, estão os dois vermelhos iguais. Mas Depois de cicatrizarem, a pele regenera e fica por cima da tatuagem. Consoante o tom de pele, o vermelho pode ficar mais ou menos vivo. Pronto, foi líquido que nós aplicámos a tinta. Com o passar dos anos, aquela tinta vai secando, né? Está vai ficando tipo um pó. Está dentro do corpo. Se nós não tivermos cuidado, pôr cremes, hidratantes, ter cuidado com o sol, a própria tatuagem e a renovação da pele acaba por a tatuagem ficando mais baça com o passar do tempo. Pronto, sempre muito protetor nos primeiros dias de sol e quando se apanha muito sol, muito protetor.
e aconselhamos sempre creme hidratante ao longo do ano, porque assim a pele vai absorvendo o creme, a própria tinta que está dentro do corpo absorve aquele creme e a tatuagem fica sempre mais nítida e tem uma longevidade muito melhor, né? A tatuagem fica bonita por muito mais anos. As pessoas que andam sempre ao sol, que não têm cuidado da tatuagem, ao fim de se calhar 10 anos, a tatuagem está vassa, está definida. Portanto, sempre muito protetor, não é? Exatamente. Os cuidados também com o desinfetar, quando se acaba de fazer, também são alguns. Sim, nós estamos a provocar uma ferida no cliente, na pele. Após fazermos tatuagem, tem que ter alguns cuidados, nomeadamente não apanhar sol exposto mesmo diretamente ao sol, praia, piscinas, banhos de imersão, jacuzzi, saunas. Pronto, durante esses dias, que os primeiros dias convém lavar a tatuagem. Acaba que ele é uma ferida Uma ferida aberta, não é? exposta, exatamente. Vamos, por exemplo, para o rio, podemos apanhar uma bactéria qualquer, não é? Foi pela tatuagem. Pode não ter sido. A gente pode ter uma ferida e apanhar uma bactéria igual. Como a tatuagem é uma ferida, temos de ter algum cuidado. Banhos de imersão, por causa da cena das águas, também não está muito tempo ali em contacto com a tatuagem. Sol, diretamente. E depois, durante esse tempo, temos que andar a lavar a tatuagem 2, 3 vezes por dia, né? Higienizar a tatuagem. Com algum produto especial? Normalmente sabão neutro, sabão antisséptico, aquele sabão azul e branco antigo também é muito bom, Dettol, pronto, sim, um sabão que seja sabão antibacteriano. Lavar 2, 3 vezes por dia e secar bem a tatuagem. Após normalmente 2, 3 dias, a gente aconselha depois, como é uma ferida, vai começar a ganhar uma crostazinha, convém que se tenha cuidado. A tatuagem faz um bocadinho de comichão, não coçar para não arrancar as crostas. E depois hidratar com um bocadinho de creme, ou próprio para tatuagem, normalmente já há muitos tipos de produtos no mercado para ajudar a cicatrização da tatuagem. Pôr um bocadinho, nada de excesso, hidratar só aquela crostazinha para a crosta não cair e pronto. Depois basicamente é só isso. Até um bocadinho de cuidado os primeiros dias, não apanhar sol, 2, 3 semaninhas e tratar da ferida. Pronto. Recorda-se de qual foi a primeira tatuagem que fez? O que é que era? Em que eu fiz a mim. Não, a outra A pessoa. primeira que eu tatuei. Assim foi a homenagem ao seu pai, Exatamente. não Foi quando tirei o primeiro curso. Aquilo não havia grandes cursos, né? E há 20 anos ainda pior. Nem tatuadores, se calhar, eram. Foi num centro de estética, em que eu era o único rapaz que estava a tentar tirar um curso de tatuagens, que aquilo era tatuagens e micropigmentação para esteticistas. Sim. Então era só mulheres e eu, na altura, 25 anos, elas, se calhar, já, por exemplo, com 40, 50. E então todas estavam com alguma dificuldade em tatuar. Quando foi o dia de tatuarmos então uma pessoa, nós tatuávamos uns aos outros. Então todas pediam, as pessoas todas estavam a tirar o curso, pediam para ser eu a tatuá-las todas, porque viam que eu era o que tinha, o único que estava lá que tinha jeito para desenhar e para tatuar minimamente. Elas estavam um bocado com receio. Então pronto, acabei por fazer umas letrazinhas chinesas a uma florzinhas a outras, pronto, aí foi as primeiras que eu fiz na formação. Quando vim para casa, o meu irmão, tinha acabado de ser pai há pouco tempo, e quer fazer uma tatuagem, quer fazer uma tatuagem. Ok, foi lá em casa, na cozinha, na mesa da Com o cozinha. nome do filho. Exatamente, meteu o nome da filhota no braço. Não podemos treinar, como falei ainda há pouco, treinar, ginásio, jacuzzi, saunas, isso tudo. Eu acabei de fazer a tatuagem. Na altura andávamos no ginásio e fomos para o ginásio. A primeira coisa que ele faz foi ir para a sauna. A sauna com a transpiração, com aquele calor. A gente olhava para o braço dele, a tatuagem estava a se desfazer toda. Porque com a transpiração estava a expulsar o pigmento. Sim. Foi uma experiência, a primeira tatuagem, e aprendi logo o que é que podia acontecer, né? Se fossem para a sauna. E tive que retocar a tatuagem. Aprendeu o que podia fazer com uma situação prática. Pois, exatamente. Acabei de fazer tatuar meu irmão, fomos logo para a sauna. E então, passando um mês e meio, tive que refazer a tatuagem outra vez, pronto. E já fiz aquela tatuagem na altura, retoquei aquilo umas 3, 4 vezes. Porque era a primeira tatuagem, após o curso, não tinha experiência nenhuma. Eu tatuava, aquilo estava muito sangue, caramba, não é assim, há uma coisa que não estou a fazer bem. Pronto, alguma coisa se passou e foi assim, fui tatuando meu irmão, primeiro, depois mais uns amigos, depois tentava tatuar pessoas que estivessem perto de mim, também para eu ver a evolução da cicatrização Para da estar tatuagem. sempre a ver, não é? Ok, então eu estava uma pessoa que nunca mais via, não sabia como é que tinha corrido. Então ia perguntando aos meus amigos, olha, queres fazer uma tatuagem? E então fazia, que era para ir acompanhando mais ou menos o processo de cicatrização. Olha, tenho que tentar fazer melhor aqui o pigmento nesta zona, tenho que tentar fazer as linhas mais grossas ou mais finas, ou carregar mais ou carregar menos. E pronto, para ir mais ou Ou menos seja, as aprendendo. técnicas também têm mudado muito, ou até os próprios materiais utilizados. Sim, a nível de materiais, sim. As técnicas, hoje em dia, todas criaram as suas próprias técnicas. Eu, quando falo de técnicas, até de modas. Por exemplo, há muitas pessoas que tatuam frases, o traço
há traços mais finos, há traços mais grossos. Isso depende do gosto do cliente ou depende do estilo do tatuador? Sim, também, mas também devido ao material que nos oferecem hoje em dia. Por exemplo, há 10 anos atrás ou 20 anos atrás era impossível fazer uma tatuagem tão fininha e tão delicada como hoje em dia. Hoje em dia está muito na moda a tatuagem e o fine liner. Que aquilo são agulhas mesmo tão fininhas que nós às vezes nem conseguimos ver a agulha. Estou para tatuar nem vejo o bico da agulha. Agora, há pessoas que gostam mais fino, mais grosso, consoante o estilo de tatuagem. Também, eu não vou fazer uma tatuagem old school com fine line. Porque a última tatuagem old school tem que ser carregada com linha mesmo grossa. Mas a moda sim, a moda hoje em dia está muito no fine line, fazer aquelas tatuagens muito delicadas, muito fininhas, basicamente só à base de linhas, umas sombras muito suaves. Pronto, coisa que há 20 anos atrás isso era impossível, né? Há 10, 15 anos atrás. O material tem mudado muito, as agulhas é mesmo muito fininho hoje em dia, apesar de continuar a haver as grossas para outros estilos de trabalhos, mas está um bocado na moda, assim, o fine line. As frasinhas, umas linhazinhas muito fininhas e pronto. Em termos de dor, é igual ser uma linha mais grossa ou uma linha mais fina? Sim, normalmente a dor, doer dói sempre, é uma dor que é perfeitamente suportável. Agora, a linha, às vezes, a agulha, como é tão fininha, é uma dor às vezes mais localizada. A gente sente mesmo que parece um cordezinho. Quando é uma agulha mais grossa, nós sentimos à mesma, mas parece que a dor não é tão localizada. É uma dor, não é tão intensa. Mas pronto, a dor, tanto uma como a outra, dói sempre, mas é uma dor perfeitamente suportável, não é nada que não se aguente. Ou seja, eu já ouvi este comentário também muitas vezes que a tatuagem ou as tatuagens são um vício, que essa dor é um bocadinho viciante. Porquê que as pessoas dizem isso? Se calhar é porque pensam que isto vai doer imenso e chegam aqui e se calhar não dói assim tanto. Sim, também é um bocado essa ideia. As pessoas vêm com muito medo, quando chegam para fazer a primeira tatuagem, têm muito receio. E então, depois quando eu começo a tatuar, faço a primeira linhazinha, e então, dói muito. Não, olha, só assim. Eu até costumo comparar muito a dor da tatuagem à depilação. Em vez de, olha, fazer depilação, por exemplo, a laser dói muito mais do que tatuar. Pronto, às vezes não quer dizer que seja um vício. As pessoas perdem é o medo que tinham inicialmente para fazer a primeira tatuagem. Pronto, fizeram a primeira, olha, não é assim tão mau, ok. E então, depois de terem a primeira, vão vendo, olha, se calhar até fazia outra aqui, outra ali. Pronto, acabam por dizer que é tão um vício. É mais perder o medo à dor do que propriamente ficar mesmo viciado, né? E gostar também do resultado final, Pois, não é? Porque senão não se faz. Ou seja, há bocadinho estava a falar em relação às esteticistas e à micropigmentação. Portanto, a micropigmentação não tem a ver com tatuagens, ou tem? A micropigmentação também é uma espécie de uma tatuagem, mas mais a nível de estética. Em que, por exemplo, micropigmentação fazem o contornozinho do lábio, o eyeliner. Pronto, o procedimento é mais ou menos a mesma coisa, é tatuar também, é introduzir pigmento no corpo. Nós não fazemos isso. Ah, era isso que eu ia perguntar. Não. Eu, quando tirei o primeiro curso de tatuagens, era tatuagens e micropigmentação, mas nunca fiz. Fiz só no curso, mas não. Isso tem que ser alguém que tenha jeito para a parte da estética e da beleza. Já tem a ver com a maquilhagem também, não é? Exatamente. Não me estou a ver eu estar a maquilhar uma pessoa e a fazer os contornos dos lábios e pronto. Isso acho que não é para mim. Quem faça, que faça bem. Agora, o que muda é, por exemplo, é mais ou menos aos pigmentos. Porque a tatuagem, à partida, é para ser definitiva e a micropigmentação não. É uma tatuagem que é para ir desaparecendo do corpo durante algum tempo. Um ano e meio, 2. Como o rosto também vai mudando devido ao envelhecimento, né? Não vamos fazer uma tatuagem numas sobrancelhas de uma pessoa, ou um eyeliner, que depois o rosto, ao descair um bocadinho, ou mesmo o contorno do lábio, aquilo fica para toda a vida. Então é uma tinta que vai, normalmente, desbatendo com o tempo, e depois é preciso sempre manutenções, que é para ir adaptando mais ou menos o contorno à zona do rosto. O Sérgio está a falar disso, mas em relação ao sítio onde escolhemos para fazer uma tatuagem, também todo o nosso corpo envelhece, todo o nosso corpo fica mais flácido e as tatuagens, depois às vezes de muito bonitas, às vezes passam assim para imagens não tão bonitas, não é? Ou ficam diferentes, porque a própria pele fica diferente. Sim, por isso é que temos que pensar um bocadinho também no tipo de tatuagem que vamos fazer e consoante a zona às vezes, há certas zonas que com o passar do tempo, uma vez que vai enrugar mais a pele ou ficar mais flácida, não convém fazermos um trabalho que seja muito pormenorizado, muito minucioso. Uma vez que a pele vai ficando mais flácida, se calhar a longo prazo, daqui a uns anos, se for uma coisa muito pormenorizada, a tatuagem vai ficar uma confusão. Até uma anedota, que há uma senhora que está na praia, já com uns 70, 80 anos, e está uma miúda de 18 anos. E estão as duas de biquíni e tinha uma rosa tatuada no rabo. Em que a senhora vira-se para a miúda e diz: tem uma rosa tão bonita no rabo.
Ah, sim, uma tatuagem. Pois, eu também já tive uma, agora tenho uma couve-flor. Pronto, temos que pensar um bocado nisso também a longo prazo, porque a tatuagem, como é para toda a vida, há certas zonas que se fizermos um trabalho muito pormenores, depois fica um borrão, não é? Ou seja, que sítios, que partes do corpo é que as pessoas gostam de tatuar? Ou que mais gostam de tatuar? Antigamente, eu lembro quando comecei a tatuar, qualquer pessoa que vinha fazer uma tatuagem, a preocupação sempre era, não se pode ver. Eu tatuava muito costas, ombros, nada, tipo do cotovelo para Mas não se baixo. pode ver a própria pessoa ou não quer que Não, os por outros causa da vejam? sociedade, era um bocado, a tatuagem era vista assim um bocadinho, quem tinha tatuagem eram os militares, eram os presidiários, então não, a tatuagem era considerada tipo de marginais, né? Hoje em dia já não, toda a gente tem tatuagens. Mas, por exemplo, as pessoas chegavam cá, olha, quer fazer uma tatuagem aqui no braço, no ombro, não pode passar da camisola para baixo, que era para ninguém ver. Depois não conseguiam arranjar trabalho, por causa da sociedade, vou ser criticado, tentavam fazer muito nas costas, nos ombros. Hoje em dia as pessoas já não pensam tanto nisso. Os miúdos mais novos vêm cá, a primeira tatuagem que querem fazer ou é no pescoço, ou é nas mãos, e eu às vezes até aconselho, vais tatuar a mão, com a tua idade. Pá, isto é o meu trabalho, não devia estar a dizer isto, mas não pensas um bocado no dia da manhã, até depois a nível de trabalho. Estão-me a lixar para isso, hoje em dia já ninguém quer saber nada das Mas tatuagens. querem, ainda há sítios E onde isso... acabam por tatuar as mãos, o pescoço, mais tarde às vezes ou vão tentar fazer laser, como já tive aí situações assim, tentaram remover a laser porque queriam ir, por exemplo, para empregos que não deixavam ter as mãos tatuadas, nomeadamente os militares, né? Hoje em dia já podem ter, mas mãos, pescoço, pés, zonas visíveis não podem ter. E mais tarde acabaram por se arrepender. Pronto, hoje em dia já não há uma zona específica, as pessoas já tatuam mais visível. Eu tento sempre aconselhar, quando são novos, pescoço, mãos, cara. Eu tive um cliente há muitos anos que eu recusei-me a tatuar. É um trabalho que eu nunca mais vou fazer na minha vida, nunca mais vai aparecer uma pessoa para fazer aquilo, que era tatuar uma cara toda como se fosse um esqueleto. O rapaz queria tatuar a cara como se fosse um esqueleto. Realmente. O miúdo, porque havia um artista que era conhecido, que era o Homem Zomba, que tinha a cara totalmente tatuada como se fosse um esqueleto, mas ele vivia daquilo. O miúdo, com 17 anos, eu disse, opá, desculpa lá, mas se tu tivesses uma loja de tatuagens, tu vivesses nesse mundo, eu tatuava e nunca mais vou apanhar um cliente, tatuo há 20 anos, nunca mais vou ter um cliente para tatuar um rosto. Era uma experiência nova e para portfólio era bom, mas eu vou estragar a vida ao rapaz. Disse que não fazia, mais tarde os pais até me vieram perguntar porque é que eu não fazia. Disse, não, olha, o rapaz é menor, vou tatuar a cara toda, mesmo que os pais dêem autorização. Eu gostava muito de fazer um trabalho desses, mas não vou fazer. E ele foi a outras lojas que eu conheço, de amigos meus, e todos se recusaram a fazer esse trabalho, porque o miúdo era novo. Pronto, eu acho que ele ia logo estragar a vida dele. E foi um trabalho que eu sei que nunca mais vou tatuar na vida, foi tatuar um rosto completo, né? Mas pronto, Também é estranho acabei por tatuar o recusar. rosto. A sociedade hoje já aceita muito bem as tatuagens. Sim, já muito mais aceita, hoje em dia já ninguém Porque repara. qualquer pessoa faz uma tatuagem, até a mãe de família e o pai de família mais conservador. Sim, as pessoas não fazem antes dos 16 anos porque normalmente antes dos 16 anos não é permitido, porque senão até os miúdos, se calhar com 10, 11, 12 anos já queriam fazer tatuagens. E faço, pronto, é como se costuma dizer, é dos 8 aos 80. Neste caso não é dos 8, mas é dos 16. E já tive clientes com 80 e 84 anos. Ainda há pouco tempo tive uma situação de um casal que veio aqui para tatuar porque a netinha sonhou durante a noite que estava numa loja de tatuagens a fazer uma tatuagem com os avós. E foi perguntar se eles não se importavam de fazer uma tatuagem. E a avó, isso agora depois de velha, então tenho 84 anos. Não. Oh, avó, mas eu gostava tanto de fazer-vos uma homenagem em vida. Então pronto, se tu ficas tão contente eu faço, mas o teu avô não vai fazer. Foi perguntar ao avô, o senhor veio logo, todo contente, chegou aqui, fizeram um trevozinho, uma homenagem, e pronto, fez a neta, e fez os dois avós com 80 e... Os três têm a mesma tatuagem. Exatamente, fizeram os três a mesma tatuagem, uma homenagem, ficarem todos igual. Pronto, foi para a idade. Aqueles senhores já não é para andar a mostrar a tatuagem. É uma tatuagem com sentido, significado para ficar a neta contente, não é? Ou seja, o que é que os seus clientes são mais de vir fazer uma tatuagem só porque lhes apetece e porque gostam, ou pessoas que tatuam de alguma forma algo que tenha um significado especial? Temos das duas situações. Há pessoas que mesmo aconteceu uma coisa, a semana passada tive uma rapariga que a avó faleceu e ela veio tatuar no próprio dia do funeral. A rapariga fartou-se chorar, estava a tatuar uma homenagem à avó
e estava mesmo emocionada, pronto, por estar a fazer uma homenagem à avó. Como vem uma pessoa que vai passar na rua e lembra-se, olha, está aqui o meu loja de tatuagens, vamos fazer uma tatuagem. Até queres fazer o quê? Se eles vierem beber uma cerveja, querem fazer uma carica da Sagres, por exemplo. Se vierem beber um copo de vinho, querem com um copo. É mesmo pancadas. Há pessoas que é por significado, há pessoas que é por... Vamos fazer uma tatuagem porque é bonito e olha, foi de porrada e vamos fazer agora de repente. É de pancada. Há muitas que é de pancada. Ou seja, e também há pessoas que vêm juntas. Temos esse caso do casal que vem com a neta, mas não há pessoas que vêm juntas, ou amigos, ou namorados, que vem fazer uma tatuagem. Vem. Há muitas já as tatuagens da amizade, depois mais tarde a amizade termina. É isso é que é uma E grande vem cá chatice, para não é? tapar. E depois há outros tipos de tatuagens, que é aquelas tatuagens entre casais, que é aquela que eu pergunto sempre: tens a certeza? Parece quase como um casamento. No casamento. Tens a certeza? Olha, que isto é para toda a vida. Pronto, e eu faço. 90% das que eu fiz, se calhar já tive que fazer um cover para tapar. E ainda há pouco tempo houve uma situação que eu fiz aqui uma espécie de um casamento, em que eles iam casar no sábado e pediram para eu fazer a aliança. Então, eu antes de tatuar, foi como se fosse quase o padre. Tens a certeza da tatuagem no amor, na saúde, na doença, isto é para toda a vida. Então tatuei-lhes uma aliança com o nome. Ela com o nome do marido e o marido com o nome da esposa. Há quem defenda que isso nunca se deve fazer, porque apesar de se prometer que é para a vida toda, às vezes as coisas não correm bem. Sim, isso já é da opinião de cada um e do gosto de cada um. Mas faz muito isso, não faz, Sérgio? Sim, faço. Aconselho sempre, pergunto sempre se têm a certeza. Ok. E às vezes fazer os nomes. Eu não sou muito apologista a fazer um nome. Querem fazer uma homenagem, uma tatuagem comum. Ok, uma coisa que represente os dois, uma tatuagem que só faça sentido se tiver as duas partes juntas. Os nomes, eu não sou muito... Exceto se for os nomes dos filhos, por exemplo. Sim, por exemplo, o nome dos filhos, à partida, vão ser sempre filhos. O Sérgio também tem o nome da sua filha. Sim, também tenho. Por acaso também fiz e agora ando a tentar ensiná-la a desenhar e assim que ela fizer uns desenhos bonitos... Vai tatuar um desenho dela. Vou começar a tatuar os desenhos que ela fizer aqui no meu corpo. E já comecei a preparar uma máquina de tatuar que eu tenho estragada, não funciona, em que tirei a parte da agulha, Para ensinar a tatuar. adaptei uma caneta, que é para ela se ir habituando já com o peso da máquina e Ou seja, isso é mesmo investir no futuro. assim que ela tiver minimamente jeito e consiga controlar a máquina, eu vou deixá-la tatuar-me logo diretamente em mim. Como água. Exatamente. Quero ver isso. Quero ver isso. Quero que ela me tatue diretamente. Olha, Sérgio, há pouquinho nós começámos por dizer, o Sérgio começou por dizer que era uma pessoa que não falava muito. Hoje em dia os clientes dizem que até fala demais. Isto é um momento também de muita intimidade entre quem está a tatuar e quem vem ser tatuado. Sim, acaba por ser isto quase... Há pessoas que evitam de pagar às vezes psicólogos. Basta virem fazer uma tatuagem, gastam dinheiro na tatuagem e acabam por... Uma pessoa chega aqui, bom dia, boa tarde, é o tatuador, é o cliente. Falamos um bocadinho, acabamos por tatuar e depois uma tatuagem não é uma coisa que se faça em 5 minutos. Uma tatuagem há clientes a passarem aqui horas e horas e horas connosco. Acaba por haver uma afinidade entre tatuador e cliente. Eu tenho muitos clientes que começaram a vir à loja e hoje em dia são amigos e muitos deles ficaram mesmo quase os meus melhores amigos. Vêm à loja só para cumprimentar, para falar, para bebermos um copo e acaba por haver mesmo muita cumplicidade e às vezes, e acabamos por não saber nada daquela pessoa, mas como passamos tanto tempo juntos, eles já sabem um bocado da minha história, eu sei um bocado da história deles, pronto, acaba por haver Aliás, quando vêm tatuar alguma coisa especial, normalmente até partilham consigo por que motivo é que o estão a fazer. Sim. A gente também vai perguntando às vezes, então, fazer esta tatuagem, nós também vamos vendo mais ou menos o que é, e às vezes coisas que nós nem temos a noção do que é que aquilo representa, e à medida que estamos a tatuar, vamos falando, e acaba por falarem um pouco da vida deles e nós um pouco da nossa, e acaba por haver ali depois uma cumplicidade entre o tatuador e o cliente. Pronto. Acaba por se tornar ali às vezes uma amizade. Eu ia arriscar que o Sérgio arranjou a namorada aqui a fazer tatuagens. Eu ia jurar. Foi verdade ou foi mentira? Foi, mais ou menos. Ela, por acaso, também gosta muito de tatuagens. E então, pronto, era a minha cliente, vinha tatuar, e então passava aqui muito tempo, nós íamos falando, e pronto, fui gostando da maneira dela, ela da minha, e passando se calhar uns anitos,
ou por um destino, ou não sei, olha, acabamos então por nos juntarmos e pronto, temos uma filhota. E de serem este casal magnífico e de terem a filha Ana Mar. Mas eu vou-lhe aqui confessar uma coisa, eu acho que ela não vai ficar zangada comigo, porque eu conheço, e ela fazia muitas tatuagens, e tem muitas tatuagens, e muito bonitas. E eu depois comentei, agora sei que é tatuagens, tudo borla. E ela também me disse, eu fazia mais quando as pagava do que agora. Exatamente, sempre só vi-los em casa de ferreiros, espeto de pau. Né? Eu, por exemplo, sou tatuador, tatuo as outras pessoas e eu, primeiro, para fazer uma a mim, ando muito tempo, primeiro que decida e depois nunca tenho tempo. E ela acaba por ser igual. Antigamente era uma cliente normal, chegava à loja, marcava, nós vimos na agenda, ela tirava um dia do trabalho para vir tatuar. Hoje em dia, ela não tira o dia, eu tenho a agenda sempre cheia, ela tem a agenda sempre cheia, vamos sempre adiante, e pronto, acaba por não fazer tanta tatuagem, se calhar, como antes de namorarmos. É verdade, isto é uma parte, mas pronto, isto só a propósito às vezes da cumplicidade que se tem. Exatamente. Em relação a tatuagens, há alguma que o tenha marcado assim muito? O que é que fez de mais estranho ou de mais bonito? Eu, às vezes há tatuagens que eu faço que são estranhas para o cliente, pode ser uma coisa perfeitamente normal, né? É mesmo como falámos, é uma questão de gosto pessoal de cada cliente. Há tatuagens que eu, se calhar, em mim nunca fazia, e às vezes questiono porque é que o cliente está a fazer aquilo, né? Tatuagens mesmo assim, às vezes um bocado estranhas, bizarras, em zonas estranhas. Pronto, agora o que para mim pode ser uma coisa estranha, para o cliente é uma coisa perfeitamente normal. Pronto, nós estávamos a falar de tatuagens e a parte do corpo mais estranha também que tatuou. Oh, mais estranha, aí está, mais estranha para si. Pronto, exatamente. Há zonas do corpo que nós tatuamos todos os dias. Um braço, uma perna, por exemplo, cabeças. Uma cabeça totalmente toda tatuada, só tatuei uma na minha vida. Tatuar a zona interior do lábio, por exemplo. Há uma zona que é boada estranha e acaba por sair. E pronto, depois há pessoas que tatuam os genitais, tatuam o rabo, tatuam tudo. A gente tatua qualquer parte do corpo que dê para tatuar. Nós tatuamos. O que para mim pode ser estranho, para o cliente pode ser uma coisa perfeitamente natural. Né? O que é que gostava de tatuar que ainda não tatuou? Sei lá, já tatuei tudo, acho que tudo um pouco. Já há 20 anos que eu tatuo. Não faço a mínima ideia o que é que eu ainda não tatuei. Um estilo, uma tatuagem, um animal, uma paisagem. Clubes de futebol, símbolos Sim, dos tudo. clubes? Seitas, fazemos seitas, clubes, religiões, tudo. A gente aqui faz. Já tatuadores têm só aquele estilo e só tatuam aquele tipo de trabalho. Nós, como é um estúdio de rua, a pessoa passa, vem, marca. É diferente. Nós temos que fazer tudo um pouco. Mas, assim, no momento, acho que não tenho assim nenhuma coisa que eu diga assim, olha, gostava mesmo de tatuar isto porque ainda nunca tatuei. Eu posso tatuar, por exemplo, um leão, fazer 100 leões e querer tatuar um leão especificamente naquela posição, naquele sítio, com aquele tipo de trabalho, com aquelas cores, e já estou farto de fazer, por exemplo, leões. Olha, se quiser fazer um leão, eu também deixo fazer um leão. Pronto, fazemos as costas todas com um leão. Oh, isso também é muito. Temos um leãozinho então. Não exagere. Fazemos um leãozinho pequenino. O leão é um grande leão, certo, mas em Exatamente, termos é o de rei- tatuar. rei da selva. Eu preferia uma águia, pronto. Não, mas isso, Já olha, vamos entrar em clubismos. já estamos a entrar noutra parte que não é para aqui chamar. Por isso é que eu estava a dizer, o leão, eu até lhe deixo tatuar um leão. Temos um dia para fazer um leãozinho. Pronto, está marcado? Está marcado, fica comigo. Agora, e as pessoas vêm com muito medo e saem daqui satisfeitas? Sim, sim. Vêm todos normalmente com uma ideia errada da tatuagem. Sempre com muito mais medo e depois quando sai, eu fazia já outra. Isto não foi assim tão mal. Pronto, um cliente ou outro que se queixa mais, mas normalmente há pessoas que eu assim começo desmaiam logo. Vêm com tanta ansiedade, com tanto medo, que eu assim que faço o primeiro risco, está tudo bem. E as pessoas estão a transpirar por todo lado e depois há aquela E o que descarga. é que se faz nessa altura? Há aquela descarga de adrenalina e começam a transpirar e desmaiam. Pronto, normalmente tento baixo a marquesa, deito o cliente, levanto as pernas a 45 graus e o cliente acorda. Depois dou um copo de água com açúcar e pronto. E a pessoa depois recupera e vamos continuando outra vez devagarinho, depois de beber um bocadinho de água com açúcar. Já alguma vez alguém começou e diz não quer fazer mais, não quer fazer mais e teve que arranjar ali alguma coisa? Acontece muita vez, que há pessoas com há zonas muito complicadas, tipo costelas, que é uma zona muito difícil. Às vezes há clientes que estão a tatuar e depois uma tatuagem muito grande, muitas horas, aí acaba por ser saturante. E então há pessoas que dizem, olha, para hoje, por exemplo, chega, não aguento mais, está bom, chega. E acabam por vir depois noutra sessão, continuar. Mas isso é quando é uma tatuagem, por exemplo, de horas, às vezes os trabalhos não são todos feitos na mesma sessão, e nós, em vez de estarmos 4 horas, 5 naquela sessão, o cliente está um dia por estar mais emocionado ou porque não dormiu tão bem, que isso também afeta muito a tatuagem. E estão mais sensíveis, pronto, não consigo fazer mais, fazem uma horita, duas e acabou, chega.
mas depois recupero, retorno volto noutra sessão para terminar a tatuagem. Sim, porque há muitos trabalhos que são enormes e duram várias sessões, não é? Exatamente, fazer um braço inteiro não se faz todo num dia. Aí é preciso muitas horas, normalmente fazemos sessões de 4 a 5 horas, excepcionalmente quando é os imigrantes que estão cá há pouco tempo, às vezes fazemos um dia inteiro, o que é muito cansativo tanto para nós como tanto para o cliente. Mas Normalmente vão fazendo intervalos, claro, não é? Sim, normalmente paramos um bocadinho também, beber um bocadinho de água para comer qualquer coisa. Mas normalmente nós fazemos tipo trabalhos enormes, fazemos por sessões. Uma sessão normalmente 4 horinhas, mais ou menos, está bom. Uma pausa de vez em quando. Ok, fazemos 4 horas, está bom. Passando um mês mais ou menos, depois convém que a pele recupere, regenere minimamente, para nós depois continuarmos outra vez noutra sessão. Mas sim, há trabalhos que é preciso muita sessão. Muitas longas horas. E há corpos completamente tatuados, não há? Sim, também há. Aqui, por exemplo, nós aqui na zona não temos assim tanto esses clientes. Eu tenho clientes muito tatuados, que já são meus clientes que já há 19 anos, desde que eu tatuo, e a gente olha para eles, já tem um braço, uma perna, as costas. Agora chegar cá um cliente e dizer quer mesmo um projeto para tatuar o corpo todo. Nós aqui na nossa zona não temos esse tipo de cliente. Vão tatuando aos poucos, um braço, uma perna, umas costas, vão ficando muito tatuados, mas não há aquele tipo como os Yakuzas, que é aquele corpo mesmo totalmente tatuado só com um projeto. Chegam ali, se eu precisar um dragão a dar a volta às costas todas, faz o projeto logo de uma vez para o corpo todo. Nós aqui não temos esse tipo de cliente. Têm muitos trabalhos, são todos muito diferentes, mas a verdade é que hoje em dia há muitas mães e pais de família que vêm tatuar ali o nome do netinho, alguma coisa que os marca muito, e essa é a verdade, não é, Sérgio? Exatamente. Tatuagem é para toda a gente hoje em dia. Quem quiser fazer, podem fazer, isto não dói nada, é tranquilo. Trazem a ideia, nós criamos o desenho e pronto, estão à vontade para aparecer. Mas também, diga-se de passagem, que às vezes chegam aqui com uma ideia e saem daqui com uma tatuagem completamente diferente. Isso também é verdade, acontece muita vez, porque depois ou aquele tipo de trabalho nós aconselhamos que não fica bem em tatuagem, a próprio sítio do corpo, às vezes vem com uma ideia, nós antes de tatuar colamos um stencil, que é o desenho no corpo para o cliente ver e depois vem ao espelho. Se calhar não estou a gostar muito de ver aqui. Acabam por mudar ou o sítio, a localização, o próprio desenho às vezes. Uma pessoa que quer uma tatuagem totalmente simples, faz um projeto de uma sessão inteira. Pronto, às vezes também o cliente ao falarmos e a gente ir conversando um bocadinho, por isso é que nós gostamos sempre que o cliente venha à loja, expor a situação, a ideia, para nós depois criarmos até um projeto e vamos falando, vamos alterando e pronto, sim, acontece muita vez. Trazem uma ideia e saem aqui com outra totalmente errada. Vamos fazer o leão agora? Podemos começar já. Podemos começar agora? Vamos. Como é que se chama a loja e onde é que fica? Inarte Tatus, na rua Dr. Francisco Sá Carneiro, loja 86. Pronto, agora vai ser para mim que vou fazer o leão. Quanto tempo é que vou demorar? Até à noite. Isto também é muito. Leãozinho pequenino, pelo menos 4 horitas, fazer um leão em condições, preto e sombras, pelo menos 3, 4 horinhas. Conseguimos fazer um leão. Então fazemos assim, se o Sporting ganhar o tricampeonato, eu venho fazer o leão. Pronto, e eu faço o leão preso numa garra de uma águia. Fica combinado. Não, essa combinação não. O leão sim. Obrigada, Sérgio. Felicidades e muitos parabéns. Obrigado, tudo a correr bem. Já agora, qual é a próxima tatuagem que vai fazer assim? Vai esperar que seja a Ana Mara a fazer-lhe? A Ana Mara, a Ana Mar. Ana Mara, não é Ana Mara. Ana Mar, tudo junto, como ela diz. Ana Mar, tudo junto. Porque ela está tão habituada a que já não lhe digam o nome dela como deve ser. Pergunto sempre se é Ana Mar ou Ana Mara e ela já responde Ana Mar, tudo junto. Para não se enganarem. E eu sei que é Ana Mara e agora disse Ana Mara por saber que toda a gente lhe chama Ana Mara. Mas não, Ana Mara. Vai esperar por ela ou vai fazer outra entretanto? Não depende. Se ela demorar muito tempo, vou ter que fazer outra pelo meio. Se ela demorar muito a decidir ou a aprender a tatuar, tenho que fazer mais. E depois, como é um vício, não posso estar muito tempo sem tatuar. Já se tatuou a si próprio? Já. A dor é um bocadinho mais... Sente-se mais a dor. É como, por exemplo, nós fazemos a depilação, colamos uma banda de cera na nossa perna e vamos arrancar. A gente sabe que vai doer, temos tendência a não arrancar logo. Se for outra pessoa é rápido, a tatuagem é igual. Eu estou-me a tatuar a mim, começa-me a doer e eu paro. Se for outra pessoa a tatuar-me, eu tenho que tentar aguentar, estar quietinho e tentar aguentar a dor, sim. Dói mais se formos nós a fazer a nós próprios. Tem muitas tatuagens, Sérgio? Podia ter mais se não fosse tão maricas. Eu tenho um bocado de receio da dor. Eu gostava de fazer muito mais, mas eu demoro muito e sofro muito por ansiedade.
Eu, se marcar uma tatuagem, 2 ou 3 dias antes da tatuagem, já começo a não dormir, a ter um bocadinho de ansiedade. E já tenho muitas e, pronto, faz mesmo parte de mim. Sou um bocadinho ansioso, sofro por antecipação. Portanto, é um tatuador a falar, portanto, é normal que cada um de nós que pense em fazer uma tatuagem tenha este sentimento Exatamente. antecipado. Obrigada, Sérgio. Felicidades e parabéns. Obrigado.